Vossa Excelência, Alfenas certamente é uma cidade privilegiada por ter um juiz da envergadura de Vossa Excelência que estudou uma de suas varas criminais. Deixo publicamente meu respeito e admiração. Dr. Alessandro Ramos Machado, é uma honra ter um promotor da envergadura de Vossa Excelência aqui na comarca e principalmente inaugurar, juntamente com o senhor, essa primeira sessão dessa reunião do Tribunal do Júri, e que coincidentemente também é a primeira sessão em que o senhor conduz a ocupação em nossa cidade. É gratificante ver que durante toda a sua fala não houve nenhuma ofensa ao privado, foi uma acusação promovida de forma totalmente leal, direta, embora, claro, seja natural a discordância no embate de ideias do Tribunal do Júri. Eu deixo aqui meu respeito e admiração também por Vossa Excelência. Dr. Davi Pereira Borges, é uma honra mais uma vez atuar aqui no Tribunal do Júri junto com o senhor. Eu faço questão de registrar publicamente a admiração, o respeito que tenho pelo senhor. Certamente, sem o senhor e a oportunidade, os conselhos diários, os ensinamentos diários que o senhor me transmite, nada disso aqui seria possível. Muito obrigado. Rafaela Araújo Junqueira Bueno, também registro publicamente meu agradecimento, não só aqui hoje, né, no Tribunal do Júri, mais uma vez junto aqui comigo, mas também por me aturar todos os dias. É enorme a importância que você tem em minha vida. Muito obrigado. Geraldo Lopes Pereira, eu gosto de chamar de irmão mais novo, não pode falar que é pai, né? Eu agradeço todo o apoio, toda a dedicação, tudo que o senhor faz por mim no dia a dia. Eu tenho certeza que se todos tivéssemos um pai como eu tenho, o mundo seria um lugar melhor. Muito obrigado. Aos senhores serventuários da Justiça, que são de enorme importância, sem a contribuição, sem o trabalho e o esforço dos senhores, não seria possível sequer a realização dessa sessão e também dos trabalhos diários. Nada disso aqui, a justiça não funcionaria sem os senhores. Muito obrigado. Aos policiais penais que, mesmo diante da precariedade do nosso sistema penal, cumprem com tanta determinação e lealdade suas funções. Muito obrigado. Sr. José, muito obrigado pela confiança que o senhor depositou tanto em mim, quanto no Dr. Davi, quanto na doutora Rafaela. Tenha certeza que faremos o possível para transmitir a esses jurados aquilo que a prova do processo fala. Cumprimento também a todos os demais presentes, que hoje, em razão da pandemia, está mais limitada a plateia, menos pessoas, mas é de suma importância a publicidade desse ato. É aqui que acontece o mais efetivo exercício da democracia. Senhores jurados, Luiz Antônio, Regiane, Lohane, Felipe, Ronaldo, Edinaldo e Daniel. Os senhores aqui hoje exercem a função de juízes do fato. Nesse curto espaço de tempo, nesse dia de hoje, os senhores votarão com um simples sim ou não o futuro de uma pessoa. Que assim como os senhores, é uma pessoa do povo. O júri, ele tem essa função de ser o mais amplo exercício da democracia, justamente por isso. São pessoas do povo julgando a vida de outra pessoa do povo. Senhores, saibam que é uma honra figurar na lista de jurados. Somente pessoas de reconhecida reputação, de excelente reputação, é que podem figurar na lista de jurados. Então, os senhores são os que melhor existe na sociedade alfenense. Mas, junto com essa honra, lhes é também um grande encargo, uma grande responsabilidade. Conforme já disse, após analisar a prova do processo, os senhores julgarão como serão os próximos anos da vida de outra pessoa. Eu lhes aconselho que não sejam meros espectadores do fato,
os senhores saiam dessa posição de meros espectadores e se coloquem na pele de cada um dos envolvidos, não apenas do seu José, de todos os envolvidos, das testemunhas, da dona Neuza, do seu José, da Ana, que também estava ali, puxada deles, do Lênio, do Fábio, de todos, e não apenas do seu José. Entendam qual era o contexto, qual era a situação vivenciada por aquelas pessoas, pois só diante dessa análise é que será possível decidir este processo de forma justa. Então, justamente para propiciar essas condições para que os senhores consigam fazer essa boa análise do processo, vamos averiguar qual era o contexto vivido por aquelas pessoas. Conforme o Sr. José disse aqui hoje, ele encomendou do Lênio alguns gados para ele vender a carne no açougue. O Sr. José ele já estava passando por dificuldades financeiras. Quando ele recebeu aquela mercadoria, que não estava de acordo com o combinado, porque o costume deles era, na confiança, entregar mercadoria boa. Não era um gado de 20 arrobas, mas vinha bastante carne e era uma mercadoria própria para venda. A hora que o Sr. José recebeu aquele boi magro, ossudo, mercadoria ruim, aquela situação financeira dele já era precária, ela ficou ainda mais difícil. Quem é que vai querer ir no açougue e comprar mercadoria ruim? Além disso, em determinado momento, o Grêmio começou a mandar cobrador para fazer a cobrança desses valores. E não era uma cobrança amigável. A cobrança era agressiva. Faziam-se ofensas, provocações, ameaças, tanto em horário comercial, testemunhas presenciais que vocês ouviram aqui hoje, quanto fora do horário comercial. Se fora do horário comercial já prejudica, porque é o horário de descanso da pessoa, onde ela se repõe para trabalhar no outro dia, no horário comercial, além de tudo, espanta cliente, espanta freguês. E aí que o dinheiro não vem, é aí que a dívida não é recebida. O Grêmio tentou fazer a cobrança, combinaram um parcelamento para o dia 30 de cada mês, só que em determinado momento, como ele queria receber aquele dinheiro, ele contratou o Fábio para cobrar a dívida. E o Fábio fazia essas provocações, essas ofensas, essas ameaças. Foi inclusive de noite na porta da casa do seu José, ameaçou o seu José, gesto de arma na cabeça, discutindo, ofendendo, ameaçou a família do seu José, picaretinha, ofendeu, mandando ele vender as filhas porque tinha filha bonita em casa. Era esse o contexto. Mas aí, as primeiras páginas, se os senhores analisarem, do bloco 1 que eu lhes entreguei, esclarecendo esses blocos, eu fiz alguns grifos neles, não é para direcionar o olhar dos senhores, é simplesmente para economizar tempo. Eu tenho apenas 1h30 para repassar com os senhores todo esse processo, que é grande. É por questão de economia de tempo, e justamente por isso que eu não dei aos senhores aí só os trechos brifados. Vocês podem ver que tem páginas que não há nenhum grifo, é justamente para lhes entregar completo. Então, fiquem à vontade, caso queiram ler aquilo que não está grifado, sem objeção nenhuma, é por isso que lhes entreguei completo. Então, os primeiros depoimentos, do bloco 1, tem o Sr. José, a dona Neuza, a Ana Caroline, que narram justamente isso que eu acabei de descrever para os senhores. Essas ofensas, essas ameaças, essas provocações, essas cobranças, essa forma de cobrança. Mas isso pode deixar uma dúvida. Dona Neuza, seu José e a Ana, pessoas interessadas, são familiares. Pode ser que os senhores pensem, peraí, esses depoimentos não merecem tanta credibilidade assim. Então vamos fazer justamente o que eu disse. É necessário que façamos aqui uma análise do conjunto probatório, das provas do processo. Elas é que narram
a verdade dos fatos. Elas é que demonstram o que realmente aconteceu. Então sugiro aos senhores que não olhem apenas aquilo que a defesa dirá, nem apenas aquilo que a acusação dirá. Eu peço para os senhores que façam uma análise do conjunto das provas. Primeiramente, a testemunha Reginaldo, que está aí na folha 68, bloco 1, ela disse que o depoente não se recorda a data, mas foi no açougue e ouviu o chute conversando com outras pessoas, que não sabe declinar o nome, provavelmente porque cortou um pedaço, mas o nome dessas pessoas, e que ele estava sendo pressionado para pagar uma conta. Senhores, a impressão que ficou do depoimento da testemunha Reginaldo aqui hoje é que ele ficou tão constrangido com aquela situação, que ele ficou com verdadeiro receio daquilo que ele presenciou, que ele não quis se comprometer. Uma hora, ele fala que percebeu que estava sendo pressionado. Outra hora, ele já desconversa, ele fala assim: eu estava do lado de fora do açougue, eu não consegui ver muito bem do que se tratava. Uma hora ele fala que estava lá do lado de fora, outra hora ele fala que estava do lado de dentro e saiu. Ele nitidamente não quis se comprometer, mas o que essa prova demonstra de forma muito nítida é que ele presenciou ali cobranças e que o tom dessas cobranças era suficiente para causar constrangimento em quem ele estivesse. Prosseguindo, folha 58, testemunha José Pinto Barbosa Filho, tinha um bar próximo ali. E cidade pequena, vizinhos, pessoas conversam, comentam pelo que estão passando. O que o senhor José do bar disse? Em certa data, que não se recorda, o depoente estava em seu bar. Chute conversou com o depoente, dizendo que 2 pessoas teriam ido cobrá-lo e ameaçá-lo. Que Chute disse que a dívida era relativa à venda de gado. Então, há alguns dias, o senhor José, que é o apelido de Chute, ele já estava passando por aquelas provocações, por aquelas ameaças. Tanto é que contou para os vizinhos. Eles estavam comentando isso com as pessoas que moravam ali nas proximidades. A testemunha Wagner Tadeu dos Santos, folha 56, ainda do bloco 1, ela disse que não se recorda a data, mas cerca de 15 dias antes dos fatos, em um final de semana, o depoente estava em casa quando ouviu uma discussão. O depoente saiu na sacada e viu o Chute conversando com 2 pessoas, que não sabe dizer quem eram as 2 pessoas. Que o Chute, o depoente conhecia, que não sabe dizer o conteúdo da conversa, mas apenas que eram ofensas. E um dos rapazes falou: vagabundo, sem vergonha. Até pela distância ali do local, o Wagner ele conseguiu ouvir só parte. Muito provavelmente momentos em que as vozes se aumentavam. Ele ouviu vagabundo, sem vergonha. Então, onde é que estão essas ameaças? Porque até aqui vimos que ofensas ocorreram. Até agora não vimos as ameaças. A dona Neuza e a Ana, naquele momento, uns 15 dias antes do fato, que é aquela hora em que o Fábio e o Grêmio foram até o local fazer aquelas ameaças de noite, elas viram de perto o seguinte: a dona Neuza, folha 98, também do bloco 1, ela disse que Fábio ameaçou novamente Chute, fazendo gestos de arma de fogo em direção à testa de Chute. Na folha seguinte, folha 95, a Ana fala que Fábio ameaçou novamente o Chute, fazendo gestos de arma de fogo em direção à testa de Chute. Um pouco adiante ela diz: sendo o fato presenciado por várias pessoas no bar, entre eles o Elvis. O Elvis, na delegacia, ele disse o seguinte, que o depoente, folha de 119, o depoente, na data dos fatos, não estava presente, mas que cerca de 2 semanas antes, o depoente estava em um bar perto do açougue do Chute e viu uma discussão entre ele e 2 outros homens, que pelo tom da conversa
era uma discussão, que gesticulavam alto, que um dos homens colocava o dedo na testa de chute. Quando o Elvis foi ouvido aqui no fórum, numa outra oportunidade, está até gravado aqui, o Elvis trouxe mais alguns detalhes. Ele disse que viu uma agressão umas 2 semanas antes do fato. Na discussão, viu que não houve agressão física. O que viu foi um rapaz apontando o dedo para o outro, tipo cobrando, tipo ameaçando. Não conseguiu ouvir o que eles diziam. Depois daquele dia, ficou sabendo que a conversa era cobrança de dívida. Não foi na hora que viu. Hoje, ele desconversou. Provavelmente, assim como as outras testemunhas, ele também estava com medo. Ele não queria se comprometer, ele não queria se envolver. Hoje ele disse que eles estavam gesticulando alto. A hora que eu perguntei para ele, ele disse que não houve ameaça. Ele não conseguiu, aliás, ele não disse que não houve ameaça, ele disse que ele não conseguiu ver pela distância. Esse é o Elvis na outra oportunidade. Ele se empolgando, o senhor ouviu aí dizer alguma coisa? Estava assim na baixo. Ah, mas o senhor nem conseguiu ouvir, só correu. Não. Umas 2 semanas antes, alguém apoiou alguém? Agressão física? Não, só ele se empolgando, o senhor ouviu aí dizer alguma coisa? Os senhores conseguiram ouvir ele falando que foi ameaçando? Aqui estão as ameaças, gravadas. E hoje ele fazia gestos assim. Ali ele já estava sendo mais incisivo. Assim, na testa, ameaçando. Estão aqui as ameaças. Engraçado, a única testemunha que diverge da prova dos autos é o Grêmio. É a única testemunha que foge disso tudo que eu acabei de demonstrar aqui para os senhores. Vou ler para os senhores o depoimento do Grêmio novamente. Está aí folha 59 e 60 do bloco 1. O Grêmio, ele fala que o depoente vendeu 4 vacas para o investigado. Que as vacas não eram do depoente, e sim da vítima. O depoente foi com o Fábio no açougue para cobrar a dívida. O Fábio discutiu com o investigado sobre a dívida. O depoente não discutiu e ficou quieto. E Fábio ofendeu o investigado. O investigado não respondeu. Que depois foram embora. No dia dos fatos, o depoente estava na fazenda e não sabia que Fábio iria cobrar novamente o investigado. O depoente não acompanhou o Fábio. Perguntado se Fábio chegou a ameaçar de morte o investigado, respondeu que na ocasião em que foram no local, não presenciou ameaças, somente ofensas verbais. Fábio estava nervoso por causa do dinheiro. Senhores, conforme bem dito pela acusação de hoje, seu José e seus familiares, Ana e Dona Neuza, são sim pessoas interessadas. Porém, tudo aquilo que eles disseram está em plena consonância, em plena conformidade com as provas do processo. Já o Grêmio também é uma pessoa interessada nesse processo, mentiu. Por que ele é uma pessoa interessada? É simples. Retirem a figura do Grêmio, que foi quem levou o Fábio para realizar as cobranças do seu José. Sem esse ato, nada disso teria acontecido. Além do mais, se o Fábio tivesse cumprido as ameaças que fez, e conforme a gente vai ver adiante, ele estava no dia dos fatos para cumprir, hoje, Grêmio estaria sentado ali como mandante, porque foi ele quem mandou
Fábio fazia as cobranças e tinha ciência de que as cobranças eram feitas daquela maneira. Mas um detalhe importante, até mesmo o Glênio, que é uma pessoa interessada, vai direto no mesmo sentido que as demais provas do processo e mostra para nós que as cobranças eram feitas de forma ameaçadora, de forma intimidada. Fábio ofendeu o investigado. Mas onde é que está no processo a prova de que o Glênio mentiu? Giovanni, vocês ouviram aqui hoje. Vocês ouviram ele dizendo aqui hoje. E eu vou ler o depoimento dele dado na delegacia. Esclarece, por 83, esclarece que há aproximadamente um mês o depoente estava trabalhando com açougue localizado no mercado municipal, sendo que estava no final do expediente. Era por volta das 6 horas da tarde, quando Glênio chegou ao local, juntamente com o indivíduo identificado como Fábio. Chegou no local de trabalho, foi quando o Fábio deu um tapa no balcão de atendimento, e os senhores guardem esse tapa no balcão de atendimento, que isso aqui, juntamente com as ofensas, mostra como era exatamente a forma de trabalhar porque o Fábio era cobrador. E disse em alto e bom tom que queria receber o restante da dívida que o depoente tinha com a pessoa de Glênio, referente à compra de uma vaca. Quando o depoente tinha um açougue em Alfenas e comprou a mesma para ser vendida a carne no referido açougue. Que o açougue foi fechado e o depoente começou a prestar serviços no açougue do mercado e ficou o restante da dívida para pagar parcelado. Esclarece que Glênio já havia ido ao estabelecimento onde o declarante trabalha e disse que caso não pagasse a dívida, vou trazer os caras aqui, em torno de intimidação. Ou seja, dizendo que o declarante deveria pagar a dívida, que iria chamar terceiros para acertar com ele. Diante dos fatos, o depoente disse que tinha que pagar uma parcela da dívida, mas que daria um jeito de pagar. O depoente então fez um empréstimo e quitou o restante dos R$2.000 que devia para Glênio, entregando o dinheiro para a pessoa de Glênio em data posterior na própria casa do declarante. Ele traz aqui, quando ele for ouvido diante do juiz, ele traz mais alguns detalhes, que é aquilo que eu questionei ele aqui hoje a respeito das ameaças. Ele diz o seguinte, que Fábio cobrava dívidas para Glênio. Fábio já chegou a lhe cobrar uma dívida para Glênio, referente a um açougue que o depoente tinha e fechou. Fábio foi cobrar a dívida apenas uma vez. Na primeira vez o depoente já pagou. Fábio foi cobrar a dívida juntamente com Glênio. Fábio lhe ofendeu, xingou de vagabundo, disse que andava de caminhonete emprestado na sequência dos outros. Na primeira vez que o Fábio foi cobrar, e o Glênio já tinha feito várias cobranças antes, ele disse que hoje, mas na primeira vez que o Fábio fez a cobrança, certamente ele sentiu medo. Tanto é que ele pegou um empréstimo para pagar a dívida. Ele sabia que aquilo ali poderia gerar problemas. A forma como aquele indivíduo cobrava, aqui ó, no açougue municipal, no mercado municipal de frente ao fórum, de frente à guarda municipal e à vista de todos, batendo no balcão, intimidando em alto tom para quem quisesse ouvir. Agora imaginem como essa cobrança era feita lá na Vila Betânia, numa rua sem visibilidade e um pequeno açougue de uma porta. E o Edivaldo, a testemunha Edivaldo de Ávila Vieira, quando foi ouvida pelo juiz, e ele foi ouvido aqui hoje também, ele disse o seguinte, eu até fiz essa pergunta para ele hoje. Glênio confina gado para ele mesmo. O gado é dele mesmo, do seu irmão. Ele não confina para terceiros. E hoje ele explicou que o gado é do irmão do Glênio e a família só confina gados dele mesmo. Eles não fazem um confinamento para terceiros. E por último, na última folha do primeiro bloco, folha 9, a própria polícia constata nesse sentido. Na comunicação do serviço que está aí, consta o seguinte, apurou-se que a vítima chamava Fábio Esteves e foi até o estabelecimento comercial do investigado com a finalidade de cobrar dívida de gado vendido por um indivíduo de nome Glênio. No mesmo sentido, recebemos informação de que o investigado apresentava dificuldades financeiras e, consequentemente, para quitar seus compromissos,
Glênio contratou a vítima para realizar as cobranças. Fomos informados que não foi a primeira vez que a vítima foi até o estabelecimento comercial para as cobranças, sendo que nesta data ocorreu o fato extremo. Diante dos fatos, entrevistamos as testemunhas, não apenas a família, não apenas interessadas, as testemunhas presenciais e convidamos para comparecimento na delegacia, as quais foram ouvidas e confirmaram a linha de investigação assim exposta. Então, são as provas dos autos que dizem que houve sim provocação, houve ofensa e houve ameaça. E esse contexto, senhores, perdurou por dias. Tanto é que aquela cobrança extrema, quando o Fábio ameaçou o seu José, a família, ocorreu há 15 dias antes. E aquilo ali, era a rotina para aquelas pessoas. Agora sim temos possibilidades de avançar para o dia dos fatos e realizar uma boa análise. O dia dos fatos está aí no bloco 2. A primeira folha, o seu José, folha 45, consta o seguinte: ele falou para os policiais que sábado passado, dia 24 do corrente ano, Fabinho chegou na casa do declarante e quis receber o valor da primeira parcela. E disse para ele que o combinado era dia 30. Fabinho disse que dia 30 era feriado. Durante a conversa, Fabinho deu um tapa na orelha do declarante, o agarrou pelo pescoço, sendo que antes deu um tapa no vidro do balcão, além de cuspir na cara. E o declarante ficou cego e não viu mais nada. E quando ele foi ouvido aqui na outra oportunidade, diante do juiz também, ele explicou melhor como é que aconteceu. Ele disse que no sábado, o depoente e sua mulher instalaram o restaurante no açougue. O depoente até trocou seu balcão para facilitar o movimento. Tirou o balcão grande e colocou um balcão pequeno no lugar para abrir espaço para as pessoas atravessarem para pegar as marmitex. Estavam tranquilos e felizes, pois era a inauguração do restaurante no açougue. Passado algum tempo, e aqui a gente vê que o senhor José não inovou no depoimento conforme dito pela acusação, passado algum tempo, Fábio chegou no local. Na hora que o depoente viu que era Fábio quem estava chegando, ficou nervoso, com a perna bamba, sentiu até vontade de vomitar. Já tinha dito isso. Àquela altura, já sabia que o rapaz se chamava Fábio e tinha o apelido de Fabinho. Já sabia também que ele era perigoso, pois várias pessoas lhe avisaram que ele é perigoso e anda armado. Essas pessoas disseram que o depoente teve sorte de não ter corrido. Fábio falou que estava ali para pegar o dinheiro. O depoente disse que o pagamento era dia 30, mas que ainda era dia 24. Assim que falou isso, Fábio já deu um tapa no rosto do depoente, um tapa no vidro do balcão. Nisso o depoente já ficou um pouco cego. Após aquilo, o depoente viu o vulto de Fábio entrando para o lado de dentro do balcão e levando a mão, sentindo a parede para pegar uma faca. Após isso, o depoente não se lembra de mais nada. A dona Deusa, folha 3, bloco 2, ela disse que hoje, tal rapaz chegou no açougue gritando: vim pegar o dinheiro. Chute pediu para ele voltar dia 30, porque era o dia que teria combinado com o Glênio. O rapaz começou a gritar e deu um tapa no balcão e disse: tá achando que eu sou criança, vagabundo? Não se contentando, o rapaz xingou o chute, desferiu um tapa no rosto dele e partiu para cima. Seu marido, para se defender, pegou uma faca. Que o rapaz, ao ver a faca, saiu correndo atrás, saiu correndo e o seu marido foi atrás. Parece que o que presenciou, ou seu marido matava o Fabinho, ou vice-versa. Ela confirmou isso diante do juiz quando ela foi ouvida aqui em data passada. E a Ana Carolina, assim, bloco 2, disse para os policiais que hoje a depoente, sua mãe e seu padrasto estavam no açougue. Quando chegou o rapaz cobrando a dívida, que o padrasto do depoente tinha do Glênio. Então o rapaz chegou no comércio gritando:
vim buscar o dinheiro. Seu padrasto pediu para ele voltar dia 30, porque era dia 30 que teria combinado com o Lênin de pagar parte da dívida. O rapaz deu um tapa no balcão e chamou seu padrasto de vagabundo. A depoente pediu para o rapaz voltar outra hora, porque eles estavam preparando marmitas. O rapaz nem deu bola para a depoente e tornou xingado de pilantra. Disse que queria R$2.000. Não se contentando, o rapaz desferiu um tapa no rosto de seu padrasto e partiu para cima. Para se defender, seu padrasto pegou uma faca, o rapaz saiu correndo e seu padrasto saiu correndo atrás. E ela trouxe mais alguns detalhes aqui quando foi ouvida na outra oportunidade diante do juiz. Ela disse que o Fábio chegou muito furioso, dizendo que veio pegar o dinheiro, bateu a mão no balcão. O Fábio chegou agressivo. O Fábio foi para cima de chute e deu um tapa no rosto de chute. Na hora que o Fábio foi para ultrapassar o balcão, o chute pegou a faca. O chute pegou a faca e foi para cima do Fábio. O Fábio não chegou a ultrapassar o balcão. Era um balcão pequeno que tinha no local, que ele tinha trocado para facilitar a movimentação. E ele empurrou o caixa para ultrapassar o balcão, mas ele não chegou a ultrapassar. O chute reagiu e foi para cima dele. Mas novamente a gente volta naquela questão. São, até aqui, pessoas interessadas. Onde é que se encontra isso no processo? Onde é que estão as provas que comprovam tais relatos? Primeiramente, o Osmar, que foi ouvido aqui hoje, ele disse para os policiais, por exemplo, 3 do bloco 2, o seguinte, que o depoente, na data dos fatos, após fechar a loja por volta das 11 horas e 15 minutos, resolveu descer até o local onde funcionava o açougue e seria naquele dia iniciadas as atividades por parte de Neuza para servir marmita. Naquela ocasião, o depoente chegou e ficou conversando com Neuza para ver como ficaram as instalações e a distribuição das marmitas. Logo, o depoente percebeu que chegou um rapaz, momento em que o referido indivíduo dirigiu a palavra à pessoa de chute. Em seguida, começaram a falar em tom alto. Foi quando o depoente percebeu que tratava-se de dívida. Esclarece que, diante disso, o depoente ficou constrangido com a situação, foi então que resolveu ir embora do local. Não presenciou agressões verbais ou agressões físicas por parte de chute ao referido rapaz ou vice-versa no momento em que esteve no local, sendo que logo se retirou, pois observou que os ânimos estavam alterados. O senhor Osmar esteve aqui hoje, prestou depoimento, disse que estava conversando com a dona Neuza, foi ali ver como é que funcionaria a entrega das marmitex, pois eles estavam inaugurando naquele dia, e ele percebeu a chegada do Fábio, ele percebeu que se tratava de uma cobrança de dívida, e logo iniciaram uma discussão. Logo começaram as cobranças em um tom mais alto. E foi nesse momento que ele se sentiu constrangido e saiu. Senhores, hoje ele disse aqui o seguinte, que ele ouviu o rapaz falando que esteve no local no dia anterior para cobrar a dívida. E a gente tem que reparar um detalhe. Ele falou que estava na cozinha, na parte de trás do açougue. Mas ele fala que a hora que o tom aumentou, ele não ouviu o que falou, ficou constrangido e foi embora. Peraí, se a hora que ele falou que esteve no dia anterior, segundo o depoimento do Osmar, o tom ainda não tinha aumentado, o aumento do tom foi depois, fica bastante nítido que ele ouviu sim o conteúdo das conversas. O que ele não quis, assim como a testemunha Reginaldo, foi se comprometer. É nítido que o tom, o conteúdo das ameaças eram capazes de constranger qualquer um. Constrangeram Reginaldo e Osmar. Os senhores são testemunhas, os senhores viram isso daqui. E o que aconteceu depois disso? A gente viu no começo do vídeo o Fábio correndo, o seu José correndo atrás. As câmeras da rua conseguiram flagrar esse momento. E ali, naquele momento, é nítido
é nítido o descontrole que o seu José estava. É nítido. O Fábio correndo e o seu José desesperado correndo atrás. Ele estava sem rumo. A dona Neuza, ela estava apavorada com tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia. Eles estavam ali iniciando uma nova atividade e tudo aconteceu justamente naquele dia. E ela começou a passar mal, ficou nervosa, assim como o Chute também estava. E ela inclusive disse, quando foi ouvida diante do juiz, que quando viu o Fábio, já apagou e tremeu inteirinha. Só de ouvir a voz de Fábio, a depoente já tremia inteirinha. Inclusive a Ana Caroline, folha 5 aí do bloco 2, disse que a depoente permaneceu no açougue acalmando sua mãe. Logo em seguida, ela pediu para a declarante ir atrás de seu padrasto. Na rua de baixo, a depoente encontrou o rapaz caído, ferido por golpes de faca, e seu padrasto sendo segurado por um homem, e que a depoente se aproximou e ajudou a tirar a faca das mãos de seu padrasto, que estava transtornado. Ela inclusive complementa, ela trouxe mais alguns detalhes quando foi ouvida diante do juiz. Ela disse que depois do fato, ela foi até o Chute para ajudar a tirar a faca da mão dele. Ela disse: Chute, fica calmo, aqui é calmo, porque ele estava fora de si. O bombeiro que estava no lugar, o Luiz, o testemunho Luiz, estava tentando ajudar. Quando levaram o Chute para dentro da casa, ele perguntou onde é que ele estava, porque ele não sabia. Chute não disse nada quando pegou a faca, ele só pegou e saiu correndo atrás do Fábio. Chute só perguntava: onde eu estou? Ela viu toda a briga. O Chute deu 2 facadas, enquanto o Fábio estava de pé. O restante, ele já estava deitado e caído ao solo. A testemunha Luiz, o bombeiro, quando foi ouvido pelos policiais, folha 8 e bloco 2, disse que uma moça estava tentando tirar a faca das mãos do autor. A vítima escorou no carro e caiu, sendo que no chão ainda foi agredido com golpes de faca. O autor estava transtornado, e mesmo a vítima morta no chão, ele ainda não acreditava. Ele continuava vendo as facadas. E o seu José, no primeiro interrogatório que ele teve aqui, diante do juiz, na outra oportunidade, ele disse que não viu nem se deu a facada dentro do açougue do lado de fora. A hora que redobrou sua consciência, já estava quase chegando na roça, perto do matadouro, como disse hoje. O depoente ficou dias na roça e não sabia se tinha matado o Fábio. A única coisa que vinha na sua cabeça era que tinha que fugir, senão o Fábio iria lhe matar. Não lembra de ter tomado banho nem fugido. Ficou sabendo dos detalhes só depois. Na roça estava tremendo. Dias depois se entregou para a polícia. Enquanto estava na roça, não tinha falado com ninguém. Até o dia em que se entregou na delegacia, não sabia como tinha matado o Fábio. Até hoje tenta se lembrar do fato, mas não consegue. Na sua cabeça, ele acha que apenas tinha brigado com o Fábio e estava com medo de que ele matasse. Senhores, o Estado, por meio de seus policiais, ele assumiu a obrigação de garantir a nossa segurança. Só que o próprio Estado, ele tem a consciência que ele não consegue colocar policiais em todos os lugares, em todos os momentos. Diante disso, o Estado ele não obriga que a gente aguarde a chegada dos policiais. Se alguém fizer mal a nós ou a alguém de nossa família, até porque não dará tempo dos policiais chegarem para nos socorrer, a gente é permitido a atuar para nos defender ou defender a outra pessoa. É o chamado Instituto da Legítima Defesa. O artigo 25 do Código Penal, ele fala o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele justa agressão, atual ou iminente,
a direito seu ou de outro. Essa autorização de atuação, ela não é desregrada, porque se fosse desregrada, não funcionaria. É necessário, para que a pessoa esteja amparada pela legítima defesa, que ela cumpra algumas exigências legais. A lei, ela faz algumas exigências. A primeira, a pessoa só estará em legítima defesa se atuar diante de uma agressão injusta. No fato, no dia do fato, o correto, não só no dia do fato, antes também, o correto seria que as cobranças fossem feitas de forma amigável. Que o Fábio chegasse: ô seu José, vamos resolver isso aqui, vamos acertar isso aqui. Se de tudo não desse certo, a justiça está aqui para resolver isso. Entrasse com uma ação cobrando. Agora, e no estabelecimento comercial, e na porta de casa, fora do horário comercial, fazer cobrança por meio de ofensa, por meio de provocação, por meio de ameaça, isso não é a forma correta, é uma forma injusta de cobrança. E no dia dos fatos, o Fábio, além de provocar, de ofender e de ameaçar, ele tentou invadir o açougue do seu José para pegar a faca, para ir para cima do seu José. Ele queria ir para cima do seu José. Ele deu tapa no rosto, ele cuspiu no rosto do seu José. E conforme o seu José falou, naquela hora ele já ficou um pouco sério. Era uma emoção, um sentimento diante de toda aquela provocação, daquela ofensa, daquela ameaça, que se perdurava por tempo. E aí o Fábio tentou invadir para ir para cima do seu José. Ele estava ali para cumprir as ameaças que ele havia feito por dias. Então, era uma agressão injusta. Além disso, a lei ela exige que essa atuação, que essa agressão injusta, ela seja atual ou iminente. Iminente é aquela que está para acontecer. Atual é aquela que está acontecendo. Conforme vimos aqui pelo contexto dos fatos, por dias o seu José e a família dele foi ofendida, foi ameaçada. Aquilo configura uma iminência. Nós não somos obrigados a aguardar até o momento em que a pessoa cumpra as ameaças. O simples fato dela fazer uma ameaça a alguém, a nós ou a um ente querido, já autoriza que atuemos para nos defender. É a chamada inexigibilidade de conduta diversa. É inexigível que tenhamos sangue de barata diante de uma ameaça. Mas o seu José, por dias ameaçado, ele nada fez. Ele esperou até o dia dos fatos, em que Fábio tentou invadir o açougue. Então, ele já poderia ter atuado, e ali a agressão era evidente. Mas ele esperou o que ele não era obrigado a fazer, até que ela se tornasse atual. Então, a agressão ela era atual e iminente. O próximo requisito é que a pessoa atue para defender o direito próprio ou alheio, ou seja, para se defender ou para defender outra pessoa. E o fato demonstra, tanto o seu José quanto a família dele estavam sendo ameaçados. Ele atuou se defendendo e defendendo a sua família também. E o último requisito, senhores, é o uso moderado dos meios necessários. Ou seja, a pessoa pode utilizar aquilo que estiver à sua disposição, desde que aquilo seja suficiente para repelir essa agressão injusta. Seu José tem um porte físico bem menor que o Fábio tinha. Ele é bem menor que o Fábio, bem mais velho que o Fábio. Inclusive, os senhores viram aqui hoje, o Giovanni é mais novo, tem um porte físico avantajado. E o Giovanni, na primeira vez que o Fábio foi ali no mercado cobrar ele fez inclusive um empréstimo para não ter problema. Ele sabia que tudo
que as ameaças que ele poderia sofrer e a agressão que ele poderia sofrer, talvez ele não conseguiria se defender de forma suficiente. O que o seu José tinha disponível no dia dos fatos, até por ser um açougue, faca. E aqui a gente vê que é uma faca de açougue mesmo. Ela inclusive foi tão amolada que ela está até um pouco desgastada. É uma faca de açougue, é o que tinha disponível. Inclusive, no momento da invasão, conforme relatado pelo seu José, o Fábio tentou invadir o local e provavelmente seria essa faca aqui que ele pegaria. Mas o seu José pegou antes. E aqui, senhores, é que entra a última parte. No momento em que o seu José pegou a faca, o Fábio saiu correndo. O seu José foi atrás. A acusação ela pode voltar aqui, na hora da réplica, e falar: não tem legítima defesa. Mas por que não tem legítima defesa? O Fábio correu. A hora que ele pegou a faca, o Fábio correu. Era só ele ter ficado parado, que nada aconteceria. Será? O próprio Fábio já falava que andava armado. A referência que o seu José teve sobre o Fábio era de que era uma pessoa perigosa. Por toda a atuação dele e a forma de fazer as cobranças da dívida, a gente vê que a forma daqui, que a pessoa de Fábio não era uma pessoa que deixava as coisas para lá. Até porque a profissão dele, conforme apurado pela própria polícia, era de cobrador. E o cobrador que foge daquele que é cobrado e nada faz, certamente dali em diante fica sem serviço. Ele voltaria, com toda certeza, até porque ele já estava ameaçando o seu José há dias de ameaça. Ele estava ali em mais um dia ameaçando, e naquele dia para cumprir as ameaças. E por último, senhores, o Fábio, com todas aquelas ofensas, provocações e ameaças, ele fez com que se acumulasse um sentimento no seu José de medo, de angústia. Tanto é que no próprio dia dos fatos, o seu José, a hora que viu o Fábio, o estômago embrulhou e sentiu até vontade de vomitar. Aquilo foi se acumulando. Na hora do fato, o Fábio chegou com as provocações, tapa no balcão, que isso era o costume dele, ele fez isso aqui no mercado também, com o Giovanni veio e testemunhou isso. Tapa no rosto, cuspe no rosto, e aí o próprio seu José fala que nesse momento ele já começou a ficar meio cego. Mas na hora que o Fábio invadiu, aí o descontrole foi total. Seu José ficou tão descontrolado, que ele perdeu a noção do que estava acontecendo. Ele foi para cima do Fábio sem rumo. Nada conseguia parar o seu José. A Ana e o Luiz, no momento do fato, ficaram tentando tirar o seu José, aquele senhor, de cima do Fábio. E lembremos, o Luiz, que era um dos que estava lá, é bombeiro, militar. Pessoa preparada, ele é acostumado, o trabalho dele é esse. O seu José, bem menor que ele, idade mais avançada, ele conseguia escapar. Primeiro que o Luiz não estava conseguindo tirar ele de cima. A hora que tirava ele de cima, ele voltava. A gente viu isso aqui no vídeo hoje. E onde é que está demonstrado esse descontrole? A polícia, ela fez algumas tomadas do vídeo e alguns comentários. Aqui na perícia, folhas 143, bloco 2 em diante. Na tomada 1, aí eu peço que os senhores acompanhem para ficar mais dinâmico a leitura. Na tomada 1, os comentários foram os seguintes: mostra 4 pessoas na via pública, sendo 3 homens e uma mulher. O homem mais à esquerda da imagem era a vítima, que se encontrava caída sobre a pavimentação asfáltica, sem vida após ser esfaqueada pelo autor. No momento, o autor deitado ao solo, sendo contido por transeuntes, um homem e uma mulher. Tomada 2, folha 144.
O autor consegue desvencilhar dos transeuntes que o continham e vai em direção ao corpo da vítima, que já se encontrava sem vida, dar um tapa em suas costas e começa a proferir algumas palavras. Enquanto isso, os transeuntes tentavam acalmá-lo. E aí, a polícia fez a transcrição. Peço para os senhores acompanharem para ficar mais dinâmico. Você vai gritar comigo mais? Calma, já morreu. Eu sou um homem velho, vagabundo. Olha o homem velho, vagabundo. Eu? Já morreu, sou. Calma. Morreu. Morreu. Calma, pode parar, pode parar. E aí o senhor José ainda virava para ele: ladrão, você tem boi para vender? Vende para a justiça, filho de puta. Já morreu, calma, calma. Tá morto? Tá morto. Tomada 3. A vítima caída no solo e o autor debruçado sobre o corpo dela continua a esfaqueá-la. Neste momento, transeuntes tentam conter o autor e retirar a faca de sua mão direita. E aí, novamente, as transcrições. Vai, vai, vai! Filho do... Grita! 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 Hoje eu mato ele! O cara já morreu, senhor. Pode parar. Já morreu. Tira a mão de mim. Já morreu. Pode soltar. Já matou, já tá morto. Valente! Já morreu. Sai, sai! Já morreu, senhor. Pode parar, calma. Já morreu? Vou matar ele. Não, já morreu. E a tomada 4, morrer 3 transeuntes retiram a faca da mão direita do autor. Folha 126, que é a folha seguinte do bloco, demonstra de tudo isso, pelo menos 16 facadas foram nos feridos. Pelo menos. Como foram várias facadas, pode ser que tenham sido mais. Mas a perícia conseguiu constatar 16. É nítido o descontrole do seu José. E todo esse descontrole causado pelo fato. Era inesperado que o seu José, depois de perder totalmente o controle sobre si, parasse de perseguir a vítima. Então, senhores, eu peço que no momento da votação, quando os senhores forem questionados se absolvem ou não o acusado, os senhores votem que sim, porque aqui nesse caso houve sim a legítima defesa. As provas do processo indicam isso. Agora, senhores, a lei, ela impõe uma obrigação para a defesa de que apresente todas as teses possíveis no caso. Se eu deixar de apresentar alguma tese possível no caso, o acusado será considerado indefeso e a consequência vai ser a nulidade. Isso significa que, se eu não apresentar todas as teses possíveis para esse caso, todo esse trabalho que os senhores estão tendo aqui, tudo isso, esse tempo que os senhores estão concedendo para colaborar com a justiça, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante de todas essas restrições que estamos vivendo, será perdido. Então, em respeito aos senhores, eu tenho que apresentar as outras teses existentes. É a chamada violenta emoção. O Código Penal prevê o seguinte: se o agente comete um crime indevido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Novamente, requisitos, condições devem ser atendidas. Primeiro, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Logo em seguida significa imediatamente. A reação, ela deve ser imediata. E a gente viu aqui hoje que o seu José, tão logo ameaçado, tão logo agredido, tão logo o Fábio tentou invadir o açougue para pegar o seu José, ele já saiu atrás. Então, foi imediato. Segundo, injusta provocação. Aqui a gente viu que o que existe é muito mais do que injusta provocação. Existe, na verdade, injusta agressão.
o Fábio, ele não se contentou em apenas provocar, em apenas ofender, ele também agrediu. E por último, é o domínio da violenta emoção. Para tentar ilustrar essa violenta emoção, ela seria como se fosse... Imagine que uma pessoa, ela seja uma carruagem puxada por cavalos muito fortes, mas dirigida, conduzida por um cocheiro dele. Ou seja, ela tem muita força, mas nenhum controle. O vídeo, a prova, o vídeo, demonstra nitidamente isso. Os comentários feitos pelos policiais, as transcrições feitas pelos policiais, demonstram muito bem esse descontrole. A pessoa basicamente age e não tem nenhum controle sobre si. Ela está dominada por um sentimento tão forte que é incontrolável. E esse sentimento ele foi se acumulando por dias, durante todas aquelas ofensas, provocações e ameaças, até que no dia dos fatos, depois de ser injustamente agredido, o depoente ficou totalmente tomado por esse sentimento. Então, senhores, caso entendam pela condenação, que ao menos essa injustiça seja diminuída e que seja reconhecida a existência do domínio da violenta emoção. Ainda expondo as teses possíveis, é necessário que nós analisemos as qualificadoras. A primeira delas, motivo torpe. A denúncia, no bloco 3, na folha única dele, ela narra o seguinte: o denunciado, ele agiu impelido por motivo torpe, eis que não admitia ser insistentemente cobrado pela dívida relativa ao débito anteriormente contraído, no valor aproximado de R$5.000. A lei, ela fala o seguinte, ela descreve essa qualificadora do motivo torpe da seguinte maneira: se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, é necessário que a gente utilize uma técnica para entender esse motivo torpe. A lei, ela traz exemplos e depois desses exemplos ela traz uma fórmula genérica. Essa fórmula genérica é o motivo torpe. Torpe é aquilo que é vil, repugnante, nojento. E esse torpe, ele deve ser interpretado no sentido dos exemplos: paga ou promessa de recompensa. A paga é aquele homicídio em que a pessoa recebe para matar. A promessa de recompensa, ela mata sob a promessa de que posteriormente receberá uma recompensa. São questões financeiras. O motivo do homicídio, questões financeiras. E a própria denúncia, ela descreve que o motivo é essa cobrança de R$5.000. Mas, senhores, conforme vastamente analisado aqui hoje, primeiro, o acusado, ele não estava recebendo nenhuma recompensa, nenhum dinheiro para matar. Na verdade, ele estava sendo cobrado. E o motivo real não é pelo fato de que ele estava sendo cobrado. O motivo foi a forma de cobrança, aquela forma intimidatória de cobrança, por meio de ameaças, até mesmo da agressão, é que fez com que o acusado ficasse dominado por aquela emoção muito forte, violenta, e agisse. A pessoa, sob o domínio da violenta emoção, ela simplesmente age. Ela perde esse controle mental. Ela age sem nenhuma finalidade. Ela é dominada por um sentimento e vai. Então, senhores, o que há aqui, na verdade, é o acusado, o senhor José, atuando para se defender, para defender sua família, dominado por essa emoção. O motivo disso aqui não é R$5.000, mas na verdade a forma de cobrança que resultou nisso tudo. O próximo qualificador é o meio cruel. A denúncia do bloco 4, ela descreve que o homicídio em questão
foi cometido com um emprego de meio cruel, haja vista que o denunciado desferiu cerca de 16 ou mais golpes de faca contra a vítima, causando um intenso sofrimento. Essa qualificadora é descrita pela lei da seguinte maneira: se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Novamente, aquela técnica. Esse meio cruel, ele deve ser interpretado no sentido aqui, ó, fogo, veneno, explosivo, asfixia, tortura. Qual é o elemento comum entre todos esses exemplos? É o sofrimento. O meio cruel, ele é configurado como um intenso sofrimento. A perícia, folha seguinte do bloco 4, ela fala: houve ou não intenso sofrimento da vítima, em parênteses, meio cruel. Resposta da perícia: sim, para meio cruel. Mas aqui, senhores, é necessário um detalhe. A perícia, ela faz a análise de forma objetiva. Ela não analisa as peculiaridades do fato, as subjetividades daquele fato, para dar o seu resultado. Ela analisa de forma fria. E realmente, 16 facadas causa sofrimento. Mas, senhores, sofrimento, para configurar essa qualificadora, primeiro, ele tem que ser um meio para o cometimento do homicídio. Em outras palavras, exige-se dolo. Dolo significa intenção, ou seja, a pessoa, além de matar, tem a intenção de matar causando um sofrimento intenso. Primeiro, então, não há nos autos nenhuma prova que demonstre que o seu José queria causar um sofrimento intenso na vítima. Na verdade, o seu José, ele agiu para se defender, para defender sua família, e dominado pela violência. Ele não tinha sequer consciência. Quem não tem essa consciência devido a esse domínio dessa violenta emoção, não tem intenção de causar sofrimento. A única coisa que ele desejava, nem se pode dizer que ele desejava, a única coisa que aconteceu naquele fato é que ele atuou, dominado pela violenta emoção. Além do que, há testemunhas. Exemplo, Luiz Bombeiro e a Ana Carolina, que falam que o Fábio, ele tomou algumas facadas, segundo a Ana Dulce, enquanto ele estava em pé. E aí ele caiu. Quando ele caiu, se os senhores analisarem aí no final do bloco 2, naquelas imagens, o seu José, ele ficou esfaqueando ali por mais de um minuto. A polícia, a perícia policial, faz a seguinte constatação. As testemunhas também fazem essa constatação. De que naquele momento em que o Fábio estava no chão, ele já estava sem vida. A perícia, ela não constata qual dessas 16 facadas é que causaram a morte. Então, provavelmente, a maioria delas aconteceu no momento em que o Fábio já estava sem vida. E sem vida, por mais frio que seja, não há intenso sofrimento. Então, peço aos senhores que também afastem essa qualificadora no momento da votação. E por último, corroborando as palavras da acusação, peço também o decote do meio que possibilitou a defesa da vítima. A lei, ela fala que se o homicídio é cometido, a traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, os exemplos aqui são traição, emboscada, dissimulação. Traição é aquele ataque desleal, repentino. Exemplos: atacar pelas costas. E aqui a gente viu que a primeira facada foi na barriga. O Fábio, em determinado momento, ele se virou, não teve facada pelas costas. O outro exemplo: atacar enquanto estava dormindo, que não aconteceu. Emboscada é o ocultamento. Exemplo: a pessoa se esconde no momento em que a vítima passa, ela mata. Dissimulação é o fingimento.
esconder a real intenção. Exemplo, Victor é um amigo de alguém para ganhar a confiança dela e assim matar com responsabilidade. O elemento comum é a surpresa. E surpresa, senhores, para uma pessoa que por dias ofende, provoca, ameaça e até mesmo no dia dos fatos agride injustamente, não existe. Então peço também o recorte dessa qualificadora. Em resumo, senhores, o pedido principal é a absolvição pela legítima defesa. Se assim não entenderem, e invoco essas outras teses, não por fragilidade da primeira, que eu sei que a prova do processo demonstra a legítima defesa, que os senhores reconheçam o domínio da violenta emoção e façam o decote da qualificadora. E por último, só um comentário. No início de sua fala, a acusação diz o seguinte, que atualmente a função do Ministério Público ela se afastou da pura acusação. Já até exemplificou que hoje ele só atua aqui com plena convicção dos autos. Então, ele até disse, estou pedindo o decote de uma das qualificadoras. Mas, senhores, na verdade, o Ministério Público é o promotor de acusação, nós promovemos a defesa. E os senhores, por meio da análise das provas, é quem aqui promoverão a justiça. Os senhores é que são os promotores de justiça. Se assim não fosse, não existiriam casos em que o Ministério Público promove uma acusação e os jurados absolvem. Não existiria casos em que o Ministério Público promove uma acusação e o próprio juiz absolve. E sequer seria necessário a existência do judiciário. Então, quem promove a justiça são os senhores e não a acusação. Muito obrigado. E, por último, dirigindo a Vossa Excelência, caso seja feita a condenação do acusado, no momento da aplicação da pena, eu peço que o senhor reconheça a confissão espontânea, que o senhor reconheça a influência da violenta emoção e também a culpa concorrente da vítima. Muito obrigado. Me restam ainda 20 minutos. Eu peço permissão ao